Ao cair da noite, um denso nevoeiro abraçava as ruínas do castelo de Ébano, um lugar há muito esquecido pelo tempo e sussurrado apenas em lendas assustadoras. Meu nome é Elias, um homem de ombros largos, cabelos escuros e olhos que já viram mais do que gostariam. Minha fé é minha bússola, mas naquela noite ela seria testada até o limite. Fui atraído para lá por um chamado inexplicável, um sussurro no vento que prometia respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha. As escrituras dizem, porque não nos é dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repeti essas palavras como um mantra enquanto empurrava o pesado portão de carvalho. O som ecoou como um trovão solitário na noite silenciosa. O ar lá dentro era gelado, carregado com o cheiro de pedra úmida e de algo mais. Algo antigo e malévolo. Uma curiosidade mórbida me puxava para frente, para o coração da escuridão. O que estaria escondido naquelas sombras? Tochas presas às paredes de pedra ganharam vida com um fogo azulado e fantasmagórico, revelando um grande salão coberto por teias de aranha e poeira. No centro, um trono imponente, esculpido em obsidiana, parecia pulsar com uma energia sombria. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele lugar não era apenas abandonado, era habitado, mas não por vivos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Recitei em voz alta, minha voz soando pequena na imensidão do salão. Um som arrastado veio do corredor à minha direita. Cada passo meu era cuidadoso, o coração batendo forte no peito. As sombras elas dançavam, criando formas grotescas nas paredes. Parecia que os próprios retratos antigos me observavam, seus olhos pintados seguindo cada movimento meu. Eu sabia que não estava sozinho. A sensação de ser observado era esmagadora, um peso físico sobre meus ombros. O que quer que estivesse ali se alimentava do medo. Entrei em uma vasta biblioteca, livros empoeirados enchiam prateleiras que iam do chão ao teto. Mas um livro em particular chamou minha atenção. Estava aberto sobre um púlpito de madeira negra, suas páginas parecendo frescas, como se tivessem sido viradas há pouco tempo. Aproximei-me e vi que era uma Bíblia. Contudo, estava aberta no livro de Jó, no versículo que diz: "Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de alma?" Naquele instante, um sussurro gelado soou diretamente em meu ouvido. "Você busca respostas, Elias? Mas teme as perguntas." Pulei para trás, olhando em todas as direções. Não havia ninguém, a voz era sedutora e sinistra. Uma melodia de desespero. "Não ponham à prova o Senhor seu Deus", declarei, minha voz tremendo um pouco. A curiosidade que me trouxe até ali agora se transformava em um medo profundo. Quem era essa entidade que conhecia meu nome e citava as escrituras com tamanha perversidade? A voz riu, um som que parecia vir das próprias pedras do castelo. "Eu conheço seu coração, Elias. Conheço suas dúvidas, sua solidão. O seu Deus te abandonou neste lugar de sombras." As tochas piscaram violentamente. Lembrei-me do Salmo 23. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Agarrei-me a essas palavras como um náufrago uma tábua. A batalha que eu estava prestes a travar não seria com carne e osso. De repente, a grande porta da biblioteca se fechou com um estrondo ensurdecedor. Fiquei preso na escuridão total. O pânico tentou me dominar, mas respirei fundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Comecei a orar, não em sussurros, mas com toda a força dos meus pulmões. Cada palavra era uma arma, cada frase um escudo. A escuridão ao meu redor parecia se tornar mais densa, mais fria, como se resistisse à minha fé. Uma figura alta e esguia materializou-se diante de mim. Seus traços eram como os meus, mas distorcidos, uma caricatura cruel. Ombros largos, cabelos escuros, mas os olhos eram vazios, dois poços de desespero. Era um reflexo sombrio, uma versão de mim mesmo, consumida pela dúvida e pelo medo. "Somos um só, Elias", disse a figura. Sua voz era o mesmo sussurro que me atormentava. "Eu sou a sua dúvida. Eu sou a sua fraqueza." "Não", gritei. "Está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." A figura sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos mortos. "Resistir? Você mal consegue resistir à pergunta que o trouxe aqui. Por que você? Por que sempre você?" A sofrer. A tentação era forte. A entidade usava minhas próprias inseguranças contra mim. Era uma batalha pela minha alma, travada nas ruínas de um castelo
e dentro do meu próprio coração. Lembrei-me da armadura de Deus descrita em Efésios, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. Visualizei cada peça se formando ao meu redor. O meu Redentor vive, declarei com convicção renovada. A figura sombria recuou um passo, sibilando como uma serpente. A luz começou a emanar de mim, não uma luz física, mas uma luz espiritual, forjada na fé inabalável. O castelo inteiro tremeu. Você não pode me vencer, gritou o meu duplo sombrio, sua forma começando a se desfazer. Eu sou parte de você. Minha resposta foi firme, vinda do fundo da alma. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Com um grito final de agonia e raiva, a figura se desintegrou em uma nuvem de poeira e sombras, que foi sugada para dentro do livro aberto sobre o púlpito. A Bíblia se fechou com um baque surdo. O silêncio que se seguiu era profundo, mas não era mais ameaçador. Era pacífico. As tochas de fogo azul se extinguiram e a primeira luz da aurora penetrou por uma janela alta, banhando a biblioteca em um brilho dourado. As portas se abriram sozinhas. Eu estava livre. Saí do castelo de ébano, deixando para trás a escuridão. O nevoeiro havia se dissipado. O ar da manhã nunca pareceu tão puro. A batalha foi vencida, mas a guerra contra as sombras da alma é eterna. Fortaleça sua fé, pois você nunca sabe quando seu próprio castelo assombrado o chamará